Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. Como sempre nós temos costume de na Semana Santa termos várias oportunidades de partilharmos sobre a liturgia, sobre os textos bíblicos. E esse ano fomos acometidos por essa surpresa nada agradável, de termos que celebrar de casa. As oportunidades de reflexão em grupo, em comunidades são bem menores. Como de costume, eu passo sempre a noite da sexta-feira da Paixão para o sábado, fazendo uma leitura, uma reflexão, uma oração sobre a leitura da Paixão do Senhor, que nós lemos no Domingo de Ramos e novamente na sexta-feira, na celebração da adoração da Santa Cruz, a leitura da Paixão. E aí hoje de manhã, hoje na madrugada, o texto último que eu fui refletir, que eu fui rezar, sobre a morte de Jesus, o grito do crucificado, que é muito interessante partilhar, só algumas palavras, alguns comentários. O texto está em Marcos, capítulo 15, versículos de 33 a 39, diz: Ao chegar o meio-dia, toda a região ficou em trevas até a meia-tarde. E à meia-tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvir isso, diziam: Vede, ele está chamando por Elias. Um deles saiu correndo, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirado da cruz. E Jesus, dando um forte grito, expirou. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião que estava diante dele, ao ver que ele havia expirado desse modo, disse: Realmente este homem era o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, esse texto é sempre muito forte se nós formos ao profundo do seu sentido, seu significado. O grito do crucificado, Jesus dá um forte grito, e depois ele se entrega às mãos do Pai. E aí nos leva muitas vezes a pensar, quando vem a morte de Jesus de forma tão cruenta, tão cruel, tão violenta, que fizera esse homem para tamanha covardia ser realizado para com ele. E o início de reflexão ele é sempre muito confuso, porque Jesus não tinha dinheiro, ele não tinha armas, ele não tinha poder. Se formos olhar humanamente, ele não tinha nenhuma autoridade religiosa, ele não era sacerdote, ele não era escriba, ele não fazia parte dos grupos políticos e religiosos de Jerusalém. Então, o que Jesus tinha? Para o povo, para as autoridades, ele não era ninguém, mas ele trazia no seu coração o fogo do amor do crucificado. Ele sabia que para Deus, todos os crucificados, todos os abandonados eram primeiros. E por isso incomodou tanto, porque a vida de Jesus foi se aproximar dos últimos. Ele se fez um deles, pois em sua vida ele passou pela experiência de viver, às vezes sem família, sem teto, sem trabalho. Ele se fez um dos últimos. A sua compaixão foi uma identificação com aqueles que estavam abandonados. Ele curou os enfermos que passaram pelo seu caminho. Ele tocou aqueles que ninguém tinha coragem, audácia de tocar. Ele sentou na mesa dos pecadores sem fazer julgamento. Ele devolveu a dignidade a todos. E essa atitude de Jesus transformou as pessoas e também o transformou em um homem perigoso. Um homem que, numa sociedade que ignora os últimos, que ignora os desfavorecidos, alguém que a eles dê atenção, que se dedique a eles, se torna perigoso. E por isso a morte de Jesus, ela não foi um erro, ela não foi uma coincidência, foi tudo calculado. Não é bom que um homem assim sobreviva.
porque ele está dando vez àqueles que são últimos, que são descartados. Isso é perigoso, né? E por isso tudo foi calculado. E esse grito dado por Jesus, quando ele morreu, não foi um grito simples de um moribundo, simplesmente um grito de dor, mas ele gritava por todos os crucificados ao longo de toda a história, por todos os excluídos. Era um grito de indignação, de protesto, e também um grito de esperança, né? Nós precisamos entender muito nessa atitude de Jesus que para crer em Deus, nós precisamos ter uma compaixão verdadeira, né? Não basta sermos piedosos, celebrar a Semana Santa, participando afinco, com todo o cuidado e a piedade necessária, atenção. Mas é preciso se identificar com o crucificado, com os crucificados como Jesus. Tomar para si as atitudes de Jesus. Se identificar com os sofredores, com os pobres, com os abandonados, com aqueles que ninguém quer estar perto. Assim como Jesus tocar nas pessoas que ninguém ousava tocar, de medo, de nojo. Mas é preciso se fazer como ele, porque para isso ele veio. Então não basta celebrarmos com piedade, mas é preciso se identificar com o sofredor, com a via crucis de Jesus, que é a via crucis de muitos irmãos, alguns até que caminham do nosso lado. E assim deve ser a nossa atitude de compaixão. Sofrer com aqueles que sofrem, estar, se identificar com eles. E esse foi um gesto supremo, porque Jesus, ele não era ingênuo, ele nunca foi, né? Ele não procurou a morte, ele não quis, ele não buscou, mas ele tinha consciência que as suas atitudes levariam a esse momento. E é preciso que nós entendamos que muitas vezes nós devemos deixar o medo, não deixar que o medo atrapalhe, evite a nós fazer aquilo que é importante para nos tornarmos verdadeiramente identificados com Jesus. Jesus, ele nunca teve essa inocência, essa ingenuidade de pensar que, não, ele não buscou a morte, mas ele sabia que suas atitudes o levariam àquilo. Tanto que, por fim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que era pesado o cálice que iria beber, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. A cruz é uma memória de todos os crucificados, de todos os sofredores, e assim nós devemos olhar. E nós devemos sempre ter o cuidado de não cometermos um erro absurdo que muitos cometem. Deus Pai quis a cruz a Jesus. Não, Deus não é um sádico. Deus não aprova a cruz, não é uma busca dele. Mas, para que se cumprisse, para que a salvação acontecesse, para que se entendesse que esse era o caminho de salvação, se chegou à cruz de Jesus. Mas o nosso Deus não é um Deus sádico que nos coloca no caminho, nos abandona e busca os sofrimentos para que nós passemos por ele. Mas é o Deus, como Jesus nos mostra, do amor. É o Deus do amor. É um Deus de tanto amor que permite que o seu Filho morra na cruz num sofrimento absurdo para que nós pudéssemos voltar a Ele, para que nós entendêssemos o caminho e para que nós entendêssemos o tamanho do seu amor por nós. Por isso, reflita durante esse dia. A nossa preparação para a Páscoa deve ser uma busca de toda essa verdade do Evangelho, de toda essa verdade da vida de Jesus. O nosso Deus é o Deus do amor. É o Deus que identificou de modo especial a sua vida àqueles que ninguém olhava, que ninguém dava atenção, que ninguém se importava. E por mais que isso venha nos causar sofrimento, e causará, continua-se ainda uma perseguição absurda por quem se preocupa com os excluídos. A perseguição, ela continua, mas tenhamos a força e a coragem dos mártires.
Esse é um momento que exige de nós a coragem que os mártires tiveram. O próprio Jesus, o mártir dos mártires. Se eu tenho que beber esse cálice, que eu beba, mas é a vontade do Pai que será feita. E tenhamos essa mesma atitude de Jesus. Meu Pai, por que me abandonastes? Mas logo depois, Pai, em tua mão, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Porque há confiança plenamente em Deus, até quando, às vezes, nós podemos sentir que Ele nos abandonou, mas nós confiamos plenamente nele. Pai, em tuas mãos entregamos nosso espírito. Que Deus nos abençoe. E quero fazer essa oração, pedindo a Deus por cada um de nós, nesse dia. Ó Jesus, mártir redentor nosso, aceita o silêncio respeitoso em reconhecimento pelo teu extremo gesto de amor em favor de toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e valorizar o mistério da entrega de tua vida para nos salvar. Amém. Que Deus abençoe, conceda-te a oportunidade de passar por esse dia como se deve. Muitos vivem essa ideia do sábado de aleluia. Nós celebramos o aleluia, a exaltação da ressurreição à noite. O dia ainda é dia de silêncio e reflexão. Entre em intimidade com o Senhor. Faça essa experiência da leitura da sua paixão. Faça esse caminho de Jesus e entenda a importância de configurarmos a nossa vida do Cristo. Que Deus abençoe você.